Yeah. Yeah. Lucre até R$1.000 com os melhores palpites e bilhetes para essa terça-feira, dia 2/9/2025. Mas eu tô peço você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para vocês, sorteios aí, ok? Lembrando que o ganhador do sorteio de ontem já tá pago, já efetuei o pagamento e já caiu o dinheiro na conta dele, ele já tá aproveitando. No total são 6 ganhadores seguidos diferentes, cara, que coisa boa. Então tô conseguindo ajudar o pessoal. Então o que você tem que fazer é simples, ó, só se inscrever, deixar o like e hypar o vídeo e já tá participando, ok? Não precisa fazer mais nada. Então não esquece, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e comenta bastante, pois só o fato de comentar você já concorre aí, beleza? Então agora bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa terça-feira. Vamos lá. Maravilha. Às 3 horas da tarde, ok? Lembrando que a grade tá fraca para essa terça-feira, então eu selecionei alguns jogos aqui da Liga Copa da Inglaterra, basicamente, o troféu da NFL, ok? Temos o Bolton jogando aqui contra o Rotterdam e temos o Fleetwood jogando contra o Accrington. Então eu fiz um bilhetinho utilizando os dois jogos. Nosso primeiro bilhete, eu utilizei o jogo do Fleetwood versus Accrington, ok? Lembrando que é a primeira rodada ainda. Fleetwood vai jogar em seu mando de campo, vai jogar em casa. E o mais legal desse jogo é que já teve confrontos entre eles. De 2022 pra cá, todos os últimos 5 jogos bateram a linha de over 1,5 e 4 deles bateram a linha de over 2,5. Então um confronto bem over. Então o over 1,5 é bem favorável, principalmente quando se trata de jogar na casa do Fleetwood, que em 5 jogos seguidos dentro de casa, todos os jogos bateram a linha de over 1,5 e 4 deles bateram a linha de over 2,5, ok? Então esse jogo do Fleetwood versus Accrington, peguei aqui para sair o over 1,5 na partida, acredito que tem muito valor, tá bem favorável para esse joguinho, ok? E outro mercado que eu achei interessante, o mercado de escanteios, peguei o over 6,5 cantos na partida. Esse bilhete você consegue fazer na Bet365, ok? Na Betano, infelizmente, talvez você não vai conseguir fazer por conta da linha de escanteios. Na Bet365 eu consegui pegar escanteio com linha baixa, mais de 4,5 cantos, 5,5 cantos. Já na Betano só com linha alta. Essa é a questão da Betano aí. Mas na Bet365 você vai conseguir fazer tranquilamente esse bilhete, ok? Então, troféu NFL, ok? Confronto às 3 horas da tarde, bem favorável, e eu acredito que tem valor. Então dá pra gente buscar esse win. Também pelo troféu da NFL temos aqui a equipe do Bolton jogando em casa contra o Rotterdam, jogão aqui, ok? Vamos lá, últimos 5 jogos entre eles, os mais recentes, 4 bateram a linha de over 1,5 de 2019 para cá, e o confronto mais recente na casa do Bolton foi 1-0 Rotterdam, jogão. E esse jogo recente foi pela 3ª divisão, onde a equipe do Bolton, para você ter noção, ficou na 8ª colocação e a equipe do Rotterdam ficou na 13ª. Então eles não foram rebaixados e não conseguiram subir para a 2ª divisão, ficaram aí na 3ª divisão. Agora a gente vai ver quais mercados eu achei interessante, e o bilhete que eu montei, eu utilizei a questão de escanteios. Por que eu utilizei o escanteio? Vamos lá, os últimos 5 jogos de 2014 para cá, eu nem vou pegar os de 2014, vou pegar
de 2018 pra cá, beleza? Os mais recentes. 2018, a equipe do Bolton venceu por 5-1 e teve mais escanteios que a equipe do Rotterdam. Em 2021, jogando em casa, ela meteu 11-4 em escanteio. O confronto mais recente, que foi pela 38ª rodada da terceira divisão, que eu acabei de citar, um dos dois não subiu nem desceu, a equipe do Bolton teve 12 cantos e a equipe do Rotterdam só teve 1. Então é jogo onde eu peguei o mercado de cantos, peguei para a equipe do Bolton ter mais escanteios que o Rotterdam, coloquei para sair um golzinho na partida e não sair 7 gols no jogo. Então tem que sair entre 1 e tipo, pode sair um golzinho e não pode sair 7 gols no jogo. Então é entre 1 e 6, ok? Então, bilhetinho bonitinho, odd 1.50, ok? Bem favorável. Claro que se trata de um troféu que acredito que aconteça algumas zebras, por conta que são jogos aqui que, se você parar para olhar, é como se fosse uma Copa, deixa eu ver, uma Copa Verde, eu vou citar. Tipo, como se fosse uma Copa Verde, tem vários times aqui, tem sub-21 jogando aqui, do Crystal Palace, do Liverpool, entendeu? Tem confronto de time de terceira divisão contra time aí sub-21, de times que estão na primeira divisão. Mas é um confronto que dá pra gente buscar alguma coisa, apesar dessa grade fraca, acredito que tem valor e dá pra gente buscar. Então o bilhete ficou dessa seguinte maneira que vocês estão vendo aí. Lembrando que o jogo é às 3 horas da tarde, hein? Anota aí sua agenda para não perder. Bolton e Rotterdam, coloquei a equipe do Bolton para ter o maior número de escanteios, então ele tem que ter mais escanteio que o Rotterdam, não pode empatar, ok? Um golzinho na partida tem que sair pelo menos e não pode sair 7 gols no jogo, ok? Então bilhete com odd 1.50, tá bonito, tá favorável e acredito que dá para buscar esse gol. Também utilizamos aqui os jogos da Copa da Colômbia. Eu aproveitei que tem dois times de primeira divisão jogando aí. A equipe do Atlético Júnior, o famoso Júnior Barranquilla, vai jogar fora de casa, na verdade. Fora de casa contra o Atlético, ok? O Júnior Barranquilla na Liga Colombiana está na primeira colocação com 20 pontos, em 9 jogos meteu 20 gols, tomou 10, ok? Então tem um dos melhores ataques aí da Liga Colombiana. E no jogo da ida, lembrando que esse jogo agora é o jogo da volta, na ida, na casa do Júnior Barranquilla, o Júnior meteu 2-0 no Atlético e agora vai jogar fora de seus mandos. O legal do Júnior Barranquilla é que os últimos 5 jogos dele fora de casa, 5, 6, 7, os últimos 7, todos bateram a linha de over 1,5. Que legal, hein? Dá pra gente buscar alguma coisinha. Essa equipe do Atlético é a equipe de segunda divisão, ok? Tá na 12ª colocação na segunda divisão. Então acredito que dá pro Júnior Barranquilla vencer um dos tempos. Por isso que eu peguei. As casas estão colocando favoritismo a favor do Júnior, tá pagando 1.60. Não é uma vitória 100% garantida, mas dá para buscar para ele vencer um dos tempos. Acredito que tem valor, ok? Principalmente que 2-0 é um placar tão elástico. Então por isso que eu peguei pro Júnior Barranquilla vencer um dos tempos, ok? E coloquei para sair 12 gols na partida, pois o Júnior Barranquilla fora de casa vem muito bem. O over 1,5 vem batendo tranquilamente e dá pra gente sim buscar essa questão do over 1,5. A equipe aqui do Atlético também contra equipe grande, eu tô falando contra equipes grandes, contra o Huila, algumas aqui com Barranquilla aqui, contra o Magdalena, o OVMI bateu tranquilamente, cara. Então dá para buscar essa questão de gols, dá sim para buscar essa questão de gols aí. Eu acho muito favorável, ok? Então equipe de segunda divisão, cara. Dá para buscar sim 12 golzinhos nessa partida do Atlético e do Júnior Barranquilla, ok? Então tá bonitinho o bilhetinho. Odd 1.53, anota aí. Júnior Barranquilla para vencer um dos tempos e mais de um golzinho na partida. Então tem que sair 12 golzinhos aí, ok? Então bora lá pro próximo. Também pela Copa da Colômbia, a gente tem aqui a equipe do Deportivo Pereira jogando contra a equipe do Real Cundinamarca, ok?
Cara, esse jogo aqui, o jogo de ida foi bizarro. Foi um total 4-3 na ida na casa do Deportivo Pereira. Foi um jogaço, ok? Jogo de 7 gols. Foi uma loucura. A equipe desse Real Cudimmarca meteu 2-0 no primeiro tempo. Aí, ainda no primeiro tempo, o Deportivo Pereira foi lá e empatou 2-2. No segundo tempo, a equipe do Real Cudimmarca virou para 3-2 aos 70 minutos, para você ter noção. 70 minutos, faltando 20 minutos pro final do jogo, a equipe do Real Cudimmarca virou para 3-2. Aí aos 78, o Deportivo Pereira foi lá, empatou 3-3 e no finalzinho, no último minuto, virou para 4-3. Então, Deportivo Pereira vai sofrer um pouquinho jogando fora de casa contra essa equipe do Real Cudimmarca, ok? Ele que não se segure não, lembrando que a equipe do Real Cudimmarca é a segunda colocada na segunda divisão, ok? 14 pontos, em 8 jogos 14 pontos, 11 gols marcados, 6 gols sofridos apenas, e o primeiro é o Jaguares de Cordoba. Mas cara, pra ser sincero, vai ser um jogão. Pra esse jogo eu não peguei gols, ok? Por conta que o primeiro jogo, apesar de ter saído bastante gols, agora a equipe do Deportivo Pereira vai jogar fora, então vai sofrer um pouquinho. Lembrando que o Deportivo Pereira tá na 8ª colocação na primeira divisão com 12 pontos, 9 gols feitos, 9 gols marcados. É jogo pra cantos, jogo pra cantos. O primeiro jogo teve no total 12 escanteios, 11 do Deportivo Pereira e 1 apenas do Real Cudimmarca. Para esse jogo, para ser sincero, eu busquei o Asiático 9 cantos. Os últimos jogos da equipe do Real Cudimmarca em casa, eu vou estar mostrando uns exemplos para vocês aqui. Ele pegou o Leones, venceu por 3-0, saiu 10 escanteios, enfrentou a equipe do Tolima pela Copa da Colômbia na primeira fase. Na ida, para você ter noção, ele venceu por 2-1. E na volta venceu por 1-0. Ele eliminou Tolima, cara. Ele eliminou Tolima. Pegou o Cúcuta aqui na segunda divisão. Meteu 10 escanteios. Tendo mais escanteio a equipe do Real Cudimmarca. Então é jogo para cantos. Eu vou aproveitar a boa fase aqui do Real Cudimmarca em casa. E aproveitar o Deportivo Pereira fora de casa também. Contra o Envigado. O confronto mais recente aqui pela 8ª rodada na Liga Colombiana. Foi 9 escanteios. Tendo 4 aqui da equipe do Deportivo Pereira. Contra a equipe do Fortaleza, um 0-0. Foi no total 11 escanteios. Então, peguei aqui para essa partida o Asiático 9. Como assim Asiático 9? Eu vou te explicar. Se sair exatamente 9 escanteios na partida, a aposta é anulada. É devolvido, ok? Por isso do mercado asiático. Se sair 10 escanteios, é green com odd 2, ok? Então, se sair exatamente 9, a aposta é anulada. Se sair 8 escanteios, é red, ok? Mas se sair exatamente 9, anulou, 10 é green. Então, basicamente é isso, ok? Então, peguei aqui esse Asiático 9. Acredito que tem valor. Odd 2, cara. Então, odd 2, odd muito alta. Dá pra gente buscar o seguinte. Claro que tem uma questão, é liga colombiana, é uma liga que a gente não tem tanto costume de apostar, é uma liga que pode acontecer de tudo, mas dá pra gente buscar. Acredito que de acordo com as estatísticas aí, claro que futebol é assim, essas estatísticas são de jogos passados, os jogos de agora é que vai escrever novas estatísticas, mas dá pra gente buscar. Acredito que tem um pouquinho de valor nessa partida. O primeiro jogo foi recheado de gols, mas esse jogo de agora acredito vai ser um pouco mais truncado. Vai ser um jogo onde os times vão se estudar. A equipe do Real Cudimmarca vai ter que sair porque tá na desvantagem, mas tem a vantagem de jogar em casa, ok, com a torcida. Então dá pra gente buscar, sim esse Asiático 9 aí nessa partida do Deportivo Pereira e Real Cudimmarca. Maravilha, e para finalizar, temos aqui pela Série B a equipe do América Mineiro enfrentando o Avaí. O América que tá numa péssima fase. Eita, que fase horrível do América. O América tá na vice-lanterna da Série B. Em 23 jogos só tem 22 pontos, 23 gols marcados e
32 gols sofridos, cara. Vai pegar o Avaí que tá na 12ª colocação com 33 pontos, a diferença de 11 pontos de um para outro. 30 gols marcados o Avaí, 23 gols sofridos. O Avaí com 33, se vencer vai a 36 e empata com o Novo Horizontino que tá na 5ª colocação. Para você ter noção o quanto essa Série B desse ano tá equilibrada. E a equipe do América, o que pode acontecer? É complicada a situação do América, ok? É o primeiro time dentro da zona, é o Amazonas, que tem 24 pontos. Se o América vencer, ultrapassa o Amazonas e sai da vice-lanterna para a 17ª colocação. Mas o bicho pega, pois o primeiro time fora da zona de rebaixamento é a equipe do Botafogo de São Paulo, que já tem 28 pontos. Então a situação do Paysandu, que é o lanterna, do América, o vice-lanterna, do Volta Redonda e do Amazonas, não é nada fácil. Apesar dos 4 times estar na zona, eles estão bem próximos na questão de pontos, cara, para você ter noção. Tanto o Paysandu, quanto o América, quanto o Volta Redonda, quanto o Amazonas, qualquer um que ganhar pode mexer nessas últimas colocações. Mas sair da zona que é bom sair da zona de rebaixamento que é bom, não dá, pois a diferença é mais de 4 pontos para sair da zona de rebaixamento, ok? Então a situação tá complicadíssima aí. O América precisa ganhar da equipe do Avaí para ainda ter chance de sair dessa situação péssima, ok? Então vamos lá, bora falar agora dos confrontos entre eles. Todos os últimos 5 confrontos saíram gols, ok? Isso é legal. Outro mercado que eu achei bem favorável é a questão de finalização pro Avaí. Bora falar sobre esses últimos 5 jogos, ó. O último confronto na casa do América foi pela 5ª rodada. O Avaí meteu 3-0. Isso mesmo, na ida, no primeiro turno, o Avaí pegou o América e bateu até dizer chega. O Avaí teve 14 finalizações, ok? Em 2024, pela 31ª rodada, onde a equipe do América não conseguiu subir, nem o Avaí. O América ficou na 8ª colocação e o Avaí na 10ª. Esse jogo terminou, deixa eu mostrar para vocês, terminou 2-2, um jogão, onde a equipe do Avaí teve 17 finalizações. Que loucura! Também em 2024, pela 12ª rodada no primeiro turno, o jogo terminou 1-1 na casa do Avaí, onde a equipe do Avaí, na casa do América, perdão, onde a equipe do Avaí teve 11 finalizações. Em 2022, agora na casa do América ainda, a equipe do Avaí teve 10 finalizações, onde perdeu para o América de 3-1. Em 2022 ainda, pelo primeiro turno, na primeira rodada, o Avaí venceu por 1-0 e teve no total 13 finalizações. Então todos os últimos 5 jogos a equipe do Avaí teve mais de 9 finalizações, teve no mínimo 10 finalizações aí em cada jogo contra o América, e por isso que eu busquei esse mercado. Peguei aqui para a equipe do Avaí ter mais de 8,5 finalizações, peguei um golzinho na partida e peguei mais de 2 escanteios pro América. Mas você pensa, cara, tu pegou finalização pro Avaí, mas pegou escanteio pro América, por quê? Vou estar mostrando para vocês agora. Vamos lá, últimos jogos do Avaí contra o América, na casa do América. A questão de escanteios agora puxa um pouquinho pro favoritismo do time mandante. No primeiro turno aqui, ok, em 2024, foi 8-4 em escanteio pro América. Em 2022, 7-7 em escanteios. Em 2021, a equipe do América teve 7-6 em escanteios. Em 2021, novamente, o América ganhou novamente escanteios, teve mais de 2,5 escanteios. Então é jogo pra gente buscar escanteios a favor da equipe do América, pois é o time que precisa vencer, precisa garantir pontos, buscar pontos para tentar sair dessa péssima fase aí que tá na zona, cara. Time que tá na zona de rebaixamento, jogando em casa, busca atacar, busca ganhar pontos. Não faz sentido estar na zona de rebaixamento e retrancar time, ok? Então o time do América para ter mais de 2,5 escanteio. Então o bilhete ficou com odd 1,57, bem legal. Peguei para sair um golzinho na partida, independente de quem seja. Essa questão de gols a gente não buscou favoritismo para ninguém. Avaí para ter 9 finalizações e a equipe do América para ter no mínimo 3 escanteios no jogo. Então o bilhete
bilhetinho ficou legal, gostei desse bilhete, ok? Jogos dessa terça-feira, a grade fraca não tá tão favorável assim, mas dá pra gente buscar alguma coisa. Ontem foi bizarro, eu esqueci até de comentar sobre isso. Ontem foi muitas zebras. Apesar da gente ter garantido alguns greens aí no jogo do Manchester City, teve outros jogos que a gente garantiu green, teve jogos aí do Barcelona. Deixa eu ver outro jogo também que eu não me recordo, mas só sei que teve zebra até dizer chega, cara. Muitas zebras ontem. O Tottenham perdeu, foi uma loucura ontem aí, mas é assim mesmo, ok? Então tá feito o nosso último bilhetinho. Não esquece de comentar o que você achou desse novo estilo de vídeo, se tá melhor de você conseguir entender, de conseguir pegar os bilhetes aí. Lembra, se você assiste pela TV, tenta deixar o like, comenta aí se você assistiu o vídeo até o final aqui, comenta a palavra TV, pra eu saber que você assistiu aí o vídeo até o final, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.